Perdão, galera, porque o programa tá fechando toda hora aqui, tava tendo uma dificuldade, tá? Mas vamos lá, vamos falar da evolução do parto, né? A gente vai falar aqui de vários tipos de partos, né? O parto espontâneo, o parto induzido, o dirigido, o operatório, o eutócito e o distócito, tá? O parto espontâneo, como a gente, todo mundo já sabe, é aquele parto onde não acontece nenhum tipo de intercorrência. O parto ele evolui de forma fisiológica e ele termina de forma fisiológica. Isso quer dizer o quê? Não tem indução, né? A gente não precisa administrar medicamentos nessa gestante, a gente não precisa dar anestesia nessa gestante, a gente não precisa usar manobras para estar facilitando o parto, né? Então, assim, tirando essas manobras, tirando manobras de deambular, de botar na bola, de botar de cócoras, de fazer agachamento, que são consideradas manobras normais para estar ajudando a dilatação uterina, outras manobras que eu posso falar para vocês depois, né, que vão estar movimentando protuberâncias ósseas para estar passando o neném, elas não acontecem porque não tem necessidade. Então o parto ele evolui normal e ele tem um desfecho normal, né? A criança não passa por nenhuma dificuldade, nem a mãe, tá? Então é um parto que não tem interferência. Quando tem, são poucas, né? Já o parto induzido é aquele parto que é necessário a indução por algum medicamento, por algum medicamento, né? Ou manobra. Eu vou estar falando dos medicamentos aqui para vocês que normalmente são usados para induzir o parto. Tá? O primeiro é a ocitocina. Né? A gente vai estar jogando um pouco de ocitocina ali junto com o soro fisiológico e vai estar infundindo ocitocina aqui pega o acesso periférico e vai estar infundindo ocitocina com soro fisiológico. Essa ocitocina, quando cair na corrente sanguínea, vai estar favorecendo para a dilatação do colo uterino, né? E vai estar também ajudando na contração uterina. Então, vai estar favorecendo para a expulsão do feto. E algumas manobras, tá? Eu posso trazer algumas manobras para vocês depois, tá? Eu acho que em Materno 2 eu costumo falar sobre as manobras, tá? Então, assim, o parto induzido é quando ocorre esse tipo de mecanismo, né? Existem dois medicamentos. Eu falei da ocitocina, agora eu vou falar do mesoprostol. Eu vou falar aqui mesoprostol, poucos de vocês vão saber o que é mesoprostol. Mesoprostol é nada mais nada menos do que o Cytotec, que é usado para aborto, né, erroneamente. O Cytotec ele é um medicamento que ele é usado para gastrite. É um medicamento que ele é usado é, para intercorrências gastrointestinal. Tá? Só que o Cytotec, ele o nome popular dele, ele tem um efeito colateral que é abortivo. Ele causa de forma indireta o aborto. Mas ele também, em doses pequenas, pode favorecer, tá? Para uma evolução uterina, tá? Uma evolução do parto. Ele acaba favorecendo. Então, um bom médico, ele sabe dosar o Cytotec para estar favorecendo a evolução desse parto, tá? Então, são esses dois medicamentos e algumas manobras, tá? O parto dirigido. O parto dirigido é aquele parto onde o obstetra ele age com alguns mecanismos para estar evoluindo, não evoluindo, mas está influenciando para que o neném seja expulso de maneira mais rápida, né? Para correr com parto, e muitas vezes fazem isso para sobrar leito, ou para poder ir para casa, ou para poder dormir, coisas desse tipo, né? É chamado de parto dirigido. Por exemplo, quando o obstetra ele vai lá, introduz uma agulha, parece até uma agulha de crochê, introduz no canal vaginal e estoura, tá, o saco amniótico, né? O nome desse procedimento é amniotomia. Quando esse saco amniótico ele é estourado, automaticamente vai estar favorecendo para a evolução do parto, né? Só que muitas vezes não dá certo, porque em algumas ocasiões, no SUS, eles deixam a gestante em dieta líquida. Então a gestante não tem força para empurrar o feto. Nossa, tem alguém me ligando. Não tem força para empurrar o feto.
né? E aí a criança fica ali naquela situação do canal vaginal, não consegue sair, e aí a gente começa a ficar um pouco preocupado, um pouco assustado. Eu vou até falar sobre a bossa, mas é uma situação meio desagradável. Mas em si a amniotonia, ela serve para isso, para estar facilitando, para estar fazendo com que o parto seja mais precoce, tá? Administrar analgésicos e medicações para aumentar ou regularizar as contrações uterinas. O exemplo que eu dei é a ocitocina, tá? Tem o parto operatório, que é aquele parto onde ocorre cirurgia, né? Onde é submetido a algum processo cirúrgico, tá? Tem o parto eutócito, que é exatamente a mesma coisa do que o parto espontâneo, né? É o parto que acontece de maneira fisiológica, e o desfecho dele é fisiológico, tá? E tem o parto distócito, que é um parto que é perturbado por condições, com condições anômalas, né? Anomalias ou patologias, né? Que são doenças. É basicamente isso, tá bom, galera? Gente, qualquer dúvida, manda mensagem no WhatsApp, vocês podem me ligar, podem me mandar e-mail, a gente tira as dúvidas, tá? Se a gente for entrar com o Materno 2, eu vou entrar com vocês já com exercícios, para a gente estar fixando, né? Bastante coisa. O Materno 2 tem doenças que são bem complexas e a gente fala bastante. Então se preparem para a próxima matéria, tá? Agora a gente vai falar sobre termos relacionados à gestação, né? Que são termos que a gente usa e que vocês vão ouvir caso vocês tenham contato com o ambiente, né? Ambiente de uma unidade de maternidade. Vocês vão ouvir esses termos e vocês vão saber do que se trata, tá? Por exemplo, a paciente que é considerada, ela é classificada como nuligesta. É uma mulher que ela nunca esteve grávida, né? A mulher ela nunca, pelo menos que a gente saiba, que ela saiba, ela nunca engravidou, tá? Agora, primigesta, a mulher ela ficou grávida uma vez, independente se ela pariu ou não. Ela ficou grávida uma vez, independente se ela pariu ou não. Secundigesta, a mulher que já teve duas gestações, independente se pariu as duas ou se pariu uma, mas ela teve duas gestações, tá? Independente, tá, gente, se teve um aborto ou não. Às vezes fala, professor, mas é secundigesta, mas não tem nenhum filho. Beleza, teve dois abortos, mas é secundigesta, tá? Agora a gente vai falar sobre a plurigesta, teve várias gestações, independente da duração delas. Por exemplo, algumas mulheres que apresentam um quadro de endometriose, né, elas não conseguem manter, elas não conseguem segurar a criança. Então, elas acabam tendo vários abortos devido a essa doença, endometriose. Então, elas são plurigestas, mesmo não tendo filho, tá bom? Tem a nulípara, a mulher que nunca pariu, né? Pode ter várias gestações. Ela pode ser plurigesta e nulípara, né? Ela pode ter várias gestações, porém nunca pariu. Então, ela é nulípara. Tem a primípara, que pariu pela primeira vez, e tem a multípara, que já pariu várias vezes, né? Mais de 2 vezes, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de parto, né? Assim, a gente já falou sobre os tipos de parto, tá? Eu não vou falar de novo sobre os tipos de parto, só vou falar superficialmente as coisas mais importantes, né, dos tipos de parto aqui. Aqui a gente já vem falando sobre o parto normal, né? Nossa, tô com alergia. Mas o parto normal é o parto mais comum, né? É aquele parto que o neném nasce por via vaginal. Mas lembrando que o parto normal, ele é um parto que não tem intercorrências, né? Olha aqui que pegadinha aqui, ó. O bebê nasce por via vaginal. A expressão é usada para indicar todos os tipos de nascimento que não são cirúrgicos. É mentira, tá? É mentira. O Ministério da Saúde ele já sinalizou que o parto normal ele é diferente do parto vaginal. Tá? O parto normal não tem intercorrência. O parto vaginal ele possui intercorrência. Então, não é qualquer parto que não é cirúrgico, não. Tá? Tem parto que não é cirúrgico, mas não é normal. São os partos que tem aquilo que eu falei para vocês: episiotomia,
anestesia, essas coisas, tá? O parto normal ele pode ser hospitalar, domiciliar, de cócoras, deitada, pode ser na banheira, com ou sem aplicação de anestesia? Não. O parto normal ele não tem anestesia. Com anestesia é parto vaginal, tá bom? E também pode ser humanizado ou não. A questão do humanizado é bem relativo, né? Porque esse termo humanizado ele vem de você, ele vem do seguinte quesito, né? Para você agir humanamente com uma pessoa, você tem que respeitar a vontade daquela pessoa, né? Falando quando se trata de parto, né? Então, quando o profissional de saúde ele respeita a vontade da gestante, se a gestante quer ter um neném em pé, ela tem. Se ela quiser ter parto normal, ela tem. Se ela quiser ter um parto na água, ela tem. Se ela quiser a presença do marido, ela pode. Se ela quiser escutar uma música, ela pode. Enfim, é isso. Se ela quiser comer a placenta dela, ela pode, igual aquela Bela Gil fez, né? Ela comeu a placenta dela, né? Isso é humanizar, é a gente respeitar o que a gestante quer fazer, tá bom? Normalmente a gestante que quer parto humanizado, ela é parto normal, né? São aquelas mulheres que querem o parto mais sem intercorrências possíveis, tá bom? Qual é o benefício do parto normal? Muito, muito. Vou falar vou falar alguns para vocês. Primeiro benefício para a mãe se recupera muito rápido. Outro benefício para a mãe, a mãe, o corpo da mãe, existe um período de puerpério, que esse período é o período que ele é após a saída da placenta. Então, após a saída da placenta, o corpo da mulher ele vai voltando ao normal. As modificações que a gestação levou, elas vão sumindo, né? O corpo da mulher vai voltando ao normal. Então, quando o parto é normal, essas modificações acontecem, essas desmodificações acontecem de maneira mais rápida. Tá? Benefício para o neném. Durante o parto normal, né, na saída do neném durante a cavidade vaginal, a mãe vai transferir bactérias boas, né, porque a mulher ela tem lactobacilos na vagina, né, que servem para proteger. Então ela vai estar transferindo boas bactérias para esse neném, entendeu? As últimas pulsações do cordão umbilical são pulsações de extrema importância, e nessas pulsações vai estar migrando, vai estar transferindo anticorpos, né, vitaminas, vai estar transferindo, inclusive esses anticorpos são essenciais para a prevenção de alergias e doenças respiratórias, tá? Então são anticorpos de extrema importância. Então a gente espera o cordão pulsar para clampear o cordão, tá? Então assim, nossa, é muita vantagem. A única desvantagem do parto normal é quando a criança acaba sendo muito grande, ou a mulher tem a pelve desfavorável, e aí acaba tendo uma laceração. Agora, fora isso, é difícil aparecer outro tipo de desvantagem. Aqui vem falando sobre incontinência urinária. Não é muito comum, tá? Não é muito comum incontinência urinária, tá bom? E quando ela apresenta, a mulher não consegue segurar o xixi, né? Não consegue segurar a urina, logo depois vai voltando ao normal, tá bom? E está dizendo aqui, né, que para o bebê existe maior chance de traumatismo durante a passagem pelo canal vaginal. Tá? Algo raro de acontecer, raro. Tá? Parto normal é um parto que costuma ser muito tranquilo. Tá? Opa. Peraí. O parto natural é a mesma coisa do parto normal. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Né? Não tem intervenção, não tem episiotomia, a gente pode usar aquelas técnicas que é pedir para a mulher agachar, pedir para a gestante agachar, para a gestante deambular no setor, né? Pedir para ela ficar de cócoras segurando a bola, vou mostrar já a bola para vocês, entendeu? Então assim, isso tudo para facilitar a dilatação da cavidade uterina, para proporcionar uma situação bacana para tá parindo, né, criança? Deixa eu ver se está gravando, estou traumatizado. Está gravando, entendeu?
Gente, peço perdão por estar um pouco escuro, né? Mas o importante é vocês me ouvirem. Nem é tão me verem, mas me ouvirem, tá? Então, o natural, ele é bem tranquilo, ele é bem de boa, tá? É praticamente a mesma coisa. O parto de cócoras, normalmente, ele é igual ao parto natural e o parto normal, só que na posição de cócoras, tá? A posição de cócoras é essa daqui, né? Que é uma posição boa, porque a gravidade ajuda a saída do feto, mas é uma posição que você tem que ter cuidado para o neném não cair no chão e não se traumatizar, tá? Então, é um parto que tem que ter auxílio de pelo menos mais 2 profissionais, tá? Podendo ser um técnico e uma parteira. Na minha opinião, é muito bom sempre que tenha um enfermeiro, né? Mas, assim, é um parto que dá certo, que não tem muito problema, não tem muita intercorrência, né? É um parto que, inclusive, facilita muito a passagem da criança pelo canal vaginal, tá bom? E tem como a gente esperar o cordão pulsar, tem como a gente fazer todos os procedimentos do parto normal, tá? O parto na água, inclusive a Bela Gil fez esse parto, o parto dela foi na água. O parto na água normalmente é o parto que é normal, né? Normalmente é o parto humanizado também, que as mulheres colocam música, uma água morna. A água morna vai estar ajudando a mulher a relaxar, isso vai ajudar no processo de expulsão do feto, tá? Desvantagens. A desvantagem é, assim que o neném nasce, é bom pegar e secar logo o neném, senão ele perde o calor dele, pode ficar com uma hipotermia. Só. Tem que ser sagaz, isso não tem muito estresse. Agora, em relação à cesariana, né? Cesariana, todo mundo sabe que a cesariana tem várias coisas que são pontos negativos na cesariana e eu só vejo um ponto positivo na cesariana, tá? Ponto negativo na cesariana, mulheres que têm hipertensão correm risco de vida. Mulheres que tiveram mais de 2 filhos e foram cesáreas, não é indicado fazer cesárea. Inclusive, acho que foi uma aluna dessa turma que me contou uma situação onde a sutura, né, o ponto da cesárea se abriu depois de mais de um ano da cirurgia feita. E aí eu fiz sem entender, porque isso é algo muito difícil de acontecer. E aí eu falei, olha, isso pode até acontecer, mas aconteceria se a ferida cirúrgica ela não estivesse, ela estivesse fragilizada, aquele tecido estivesse deficiente, aquelas fibras musculares estivessem frágeis. Aí depois a aluna falou, não, mas eu acho que é a 4ª cesárea. Então, quarta cesárea, 4 vezes uma lesão no mesmo lugar, é ruim, é complicado, tá? Então, assim, cesárea não é bom, só é bom quando vai salvar a vida do neném ou da mãe, né? Quando tem um descolamento de placenta prematuro, quando tem algum tipo de intercorrência que tem que tirar a criança de forma mais rápida, tá? A recuperação da mãe é mais demorada, pode ter risco de infecção na ferida, então são várias coisas que são desfavoráveis, tá bom? O neném não ganha aqueles lactobacilos, aquelas boas bactérias, eles não esperam o cordão parar de pulsar, né? Então é muito desfavorável para a criança e para a mãe. Agora a gente vai falar aqui sobre os cuidados de enfermagem na sala de parto, tá? A princípio a gente tem que manter o ambiente tranquilo e a paciente psicologicamente tranquila e emocionalmente, né? Tá sempre conversando, orientando, tá prestando nosso serviço de forma bem humanitária, tá? Providenciar material necessário para fazer exames, né? Exame de procedimento, né? Luva, esteto de PNAD, aparelho de PA e etc. Manter a higiene corporal da paciente, manter a paciente em decúbito lateral esquerdo, sempre em decúbito lateral esquerdo, porque quando a gente muda de decúbito, o útero ele acaba se locomovendo, então ele acaba pressionando a veia, né? Se eu não me engano, é a veia cava superior ou a inferior, e aí com essa pressão sobre a veia, aumento da pressão arterial é a consequência.
Então a paciente muitas das vezes está com a pressão alta devido a essa compressão da veia. E aí ela está com a pressão alta. Quando a gente bota ela em decúbito lateral esquerdo, existe essa descompressão feita pelo útero e a pressão da paciente desce porque a veia fica liberada. Então é sempre necessário a gente sanar esse tipo de assunto e prestar bastante atenção, né, nesse quadro clínico de hipertensão, tá? Acompanhar o paciente ao sanitário, né? As gestantes, elas podem ter um evento, que esse evento é uma perda súbita de consciência e a gestante pode desmaiar. E não é a patologia, é comum, acontece, é difícil, mas acontece. Então, é necessário que tenha sempre um profissional ali, caso isso aconteça, ou caso ela precise de alguma necessidade, caso ela tenha uma queda brusca de pressão ou um aumento brusco, né? É sempre bom resguardar. Acompanhar o batimento cardiofetal em intervalos frequentes e controlar as secreções vaginais. Controlar não, fazer o controle delas, tá? Observar. Né? Colocar o paciente na mesa de parto, ligar o berço aquecido, para quando o neném sair já botar ele no bercinho, verificar a bandeja completa, auxiliar o obstetra a se paramentar, ligar e posicionar o foco, marcar o horário do nascimento, normalmente quem faz isso é o médico, administrar soro ou medicação, caso seja prescrito, né? Colher a impressão digital da mãe e da planta do pé do neném e colocar no prontuário. São essas coisas. Agora, cesariana, né? Falar um pouquinho da, a gente já falou da cesariana, que a cesariana ela só acontece quando é impossível, pelo SUS, quando é impossível parto normal ou quando ele é contraindicado, né? E tem algumas contraindicações aqui, ou as contraindicações, né, para o parto normal. Desproporção fetopélvica. É quando a pelve da paciente é desproporcional à cabeça da criança, tá? Desproporcional, no caso, ao feto, né? Que a pior parte para sair é o ombro, tá? Muitas das vezes a gente tem que fazer uma manobra, que é fazer uma rotação, né? Uma rotação com a mão, ou pedir para o paciente ficar de bruço, né? Perdão, de bruço não, em decúbito dorsal, né? A gente pega o joelho da paciente e pressiona bem para trás, e aí, né, vai ter uma região, uma protuberância óssea que vai se locomover e o ombro vai passar, tá? Então, nesses casos, é legal fazer a cesárea. Placenta prévia, a gente já falou sobre placenta prévia, 2 cesáreas anteriores, né? O máximo indicado de cesárea são 2, perdão, tá? Distorces, nem sempre, porque a gente pode fazer essa manobra, ou fracasso na indução, a mulher não evolui, ela já está com 42 semanas, mas o neném não quer nascer, aí não tem o que fazer, é cesárea. Quais são os cuidados do pré-operatório? São os mesmos cuidados que qualquer outra cirurgia. Apoio psicológico é muito, muito importante. Manter essa paciente em jejum, né, é importante. Se o parto for cesárea, se o parto não for cesárea, não tem necessidade de manter a paciente em jejum, porque a paciente perde força e na hora de contrair, ela não consegue contrair o suficiente. Isso pode gerar um prejuízo para a criança, né? Muitas das vezes a criança fica presa no canal vaginal devido a não conseguir sair por algum motivo, podendo ser até esse mesmo motivo, falta de força, e aí a criança ela vai ficando com uma bossa sero-sanguínea, né? Eu vou mostrar para vocês como que é essa bossa, vocês têm ideia mais ou menos. A cabeça da criança, ela fica com um abaulamento, bossa cranioparto, fica com um abaulamento, tá? Esse abaulamento é devido a ficar muito tempo ali naquela região, né, da cavidade do canal vaginal, né? E aí vocês precisam entender que o crânio da criança, que o nosso crânio não é um osso, são vários ossos que são juntos, né? Aqui, ó, são vários ossos juntinhos. E esses ossos, quando eles estão, quando a gente é criança, é nenenzinho, eles não são juntinhos assim não, eles são separadinhos. Então a cabeça da criança ela vai se separando e vai fazendo como se fosse um alfinete para facilitar no processo da saída aqui, ó, para facilitar nesse processo aqui, entendeu? Então essa pressão que o canal vaginal faz na cabeça da criança vai moldando a cabeça da criança, entendeu? E isso vai facilitar o processo de expulsão do feto, tá? Esvaziamento vesical, que é esvaziamento da bexiga, higienização corporal e aferição dos sinais vitais. Desce. Meu Deus.
Beleza. Os cuidados no pós-operatório, que são aqueles cuidados depois que a operação já foi realizada. Controle do sinal vital, observação rigorosa do sangramento, observar a incisão cirúrgica, se não tem nenhum resquício de infecção, se não tem rubor, calor, edema, exudato, se a ferida cirúrgica está boa, está com a cara saudável. Repouso e deambulação conforme o tipo de anestesia que foi oferecido, oferecer dieta conforme a prescrição, e os demais cuidados são os mesmos do que um parto normal. Tá? Assistência de enfermagem. A gente vai falar um pouquinho sobre as considerações biológicas do puerpério. Tá? Primeiro a gente vai entender o que é o puerpério. O puerpério ele é o período em que a placenta é expulsa da cavidade uterina. Deixa eu ver se está gravando. Tá. A placenta ela é expulsa da cavidade uterina, começa o puerpério. O puerpério ele pode durar em tempo determinado, mas normalmente ele dura cerca de 2 semanas, né? Após 2 semanas ele já está terminando. O que é o puerpério? O puerpério é o tempo que muitas das vezes o corpo da mulher leva para desmodificar tudo que foi modificado pelo processo, pelo evento da gestação, tá bom? Então, vamos lá falar sobre as 3 fases do puerpério. Existem os fenômenos involutivos do puerpério, que é regressão das modificações anatofisiológicas, né? Que é regressão do abdômen, regressão do tamanho e o peso do útero, tá? Produzidas pela gestação. Fenômeno evolutivo ou progressivo, que é basicamente o processo de formação do leite, é a produção do leite, tá bom? O leite, o colostro, ele é produzido até mesmo antes do nascimento, tá? Adaptação psicológica da mulher e da sua nova situação familiar, né? Isso é muito importante. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Minha mãe teve eu e depois teve mais 3 meninas, né? E minhas irmãs são trigêmeas, então ela sofreu uma depressão pós-parto muito rigorosa e teve uma irmã minha que tinha alguns problemas respiratórios, aí ficou na incubadora por um tempo, então minha mãe não queria voltar para buscar ela devido a essa depressão. Então a gente tem que sempre fornecer um apoio psicológico, um apoio emocional, e a família conta muito nisso, muito, tá bom? Esse negócio não desce, né? Aqui, Aqui, orientações dadas à mulher nesse período devem ser centradas na prática, tanto para o seu autocuidado, para um cuidado com o recém-nascido. É importante estabelecer uma rotina diária de avaliação física e comportamental da mulher. Acho que essas coisas eu já falei para vocês. Agora, é importante, a gente vai classificar o puerpério. Existe o puerpério imediato, existe o puerpério tardio e o puerpério remoto. O puerpério imediato é aquele puerpério que, após a expulsão da placenta, ele vai durar até o 11º dia. Então, ele vai durar cerca de 1 semana e meia, né? O puerpério tardio, ele é do 11º dia até o 45º. É o tempo que a mulher leva, né, acaba levando no puerpério tardio para que as modificações causadas pela gestação, elas sumam, tá? E tem o puerpério remoto. Ele é do 46º dia até a mulher recuperar daquelas modificações, daquelas alterações que foram determinadas pela gestação, tá bom? Cadê? E aqui a gente vai falar sobre a involução uterina, né? A involução uterina, imagine que o útero gravídico, né? Um útero uma mulher que está grávida, ela tem um útero maior e mais pesado, óbvio, porque ele precisa comportar o feto. Então, a involução uterina é quando esse peso e esse tamanho vai regredindo, ele vai diminuindo. Por exemplo, o útero sofre uma rápida redução de tamanho e de peso após o delivramento, que é após a expulsão da criança e da placenta, tornando-se endurecido e globoso. Esse endurecimento e esse englobamento e ele migra também para perto aqui da cicatriz umbilical da mulher. Ele fica próximo ao umbigo da mulher e ele também se fecha, ele fica uma bolinha, né?
Esse evento se chama Globo de Pirnard. Esse evento serve para que é um evento fisiológico, tá? Ele tem que acontecer, tá? Para a mulher voltar, o útero dela vai voltar como ele era antes, tá? Ele pesa aproximadamente 1 quilo após o parto e vai diminuindo, né? E vai para 50 gramas durante a primeira semana e depois da segunda semana ele já vai cair, segunda semana já vai para cair para 320 gramas, tá bom? As contrações uterinas. As contrações uterinas, elas continuam acontecendo mesmo após o nascimento. Essas contrações, elas estão evidenciando que o útero da mulher ele está sofrendo essa involução aqui que eu falei para vocês, tá? Então, nos primeiros dias após o nascimento, as mulheres elas vão sentir essas contrações uterinas. Essas contrações são diferenciadas para a mulher que pariu pela primeira vez e para a mulher que pariu mais de 2 vezes, né? A mulher que pariu pela primeira vez, o útero dela geralmente ele fica contraído, né? Fica contraído de maneira constante. Já as mulheres que são multíparas, que elas já pariram várias vezes, o útero dela contrai e relaxa. Mas isso é normal, é fisiológico, inclusive é bom. Quer dizer, o corpo dela está respondendo ao puerpério, à involução uterina, tá bom? Um evento também que acontece é que durante a amamentação, né, quando o neném bota a boquinha no peito para mamar, a mulher ela vai sentir prazer, então ela vai estimular a liberação de ocitocina. Essa ocitocina é um hormônio que vai estar ajudando a essa involução uterina. Então isso é de grande importância também, tá? Para a mulher e para o neném, porque o neném está mamando, está se alimentando. E a enfermagem ela pode avaliar, né, se essa cólica está muito dolorida, e aí a gente resolve ou não dar um analgésico, tá bom? E a gente precisa informar que essa dor é uma dor fisiológica, que ela é normal e que ela acontece, mas que ela vai passar. Nossa, a gente já falei tanto. Meu Deus. Vocês me dão um minuto para eu pegar um pouquinho d'água? Só um minutinho. Perdão, queridos. Aguinha. Vamos ver se está gravando ainda. Ótimo. Parei aonde? Realizar. Nós vamos falar sobre o lóquios. Né? O que é lóquios? Para vocês que já tiveram um filho, vocês conseguiram perceber que logo após o nascimento do filho de vocês, vocês começaram a excretar, né? a expulsar um sangue da vagina. Então isso é muito comum, né? Essa perda sanguínea é chamada de lóquios, né? Ela é constituída por várias secreções resultantes da produção dos exudatos e dos transsudatos, né? Misturados com elementos, células mortas, enfim, restos placentários, sangue, que são da ferida placentária, porque quando a placenta ela se descola do útero, causa uma lesão. Aqui é uma lesão, causa uma lesão. Então toda lesão, né, tem sangue, tem exudato. Então esses lóquios são todos esses componentes e isso é comum, é fisiológico, não tem problema, né? O que vocês precisam saber sobre o lóquios, tá? O lóquios, o que a gente precisa perceber? A gente precisa avaliar esse lóquios. Primeira coisa, precisa avaliar. Então, a gente não pode deixar a gestante ficar trocando direto de absorvente, porque a gente precisa avaliar esse lóquios no absorvente. Então a gente precisa avaliar a quantidade,
o odor, a coloração desse lóquio, entendeu? Avaliando essas três coisas, a gente pode determinar se a paciente tá bem, né, se está bem no puerpério, se não teve resto placentário, se a paciente não está com uma hemorragia. Então é de extrema importância a gente perceber como que está a característica desse lóquio, tá? Desses lóquios, tá bom? Uma coisa que está importante que eu quase não falo para vocês sobre a higienização da genitália, tá? Que a gente precisa explicar que é necessário, ainda mais quando faz uma episiorrafia, quando faz uma laceração, quando tem algum pontinho na região ali, devido ao parto, que a gestante ela faça uma higiene boa, com água e sabão neutro, tá bom? Higienize bem, deixe bem e enxague bem, tá bom? Para não ter risco de nenhum tipo de processo infeccioso, tá? E o enfermeiro deve solicitar que isso eu já falei. Aqui está dizendo que o enfermeiro, mas vocês também podem solicitar que a gestante não fique trocando de absorvente o tempo todo, porque vocês precisam avaliar como está esse lóquio, né, no absorvente dessa gestante, tá bom? Vamos lá. Isso aqui de cima eu já falei para vocês, né? O que tem de importante aqui é que a gente não deve recomendar que para usar papel higiênico nesse período, né? Nesse período onde está saindo esse sangue, porque esse papel higiênico ele pode colar ali, né, na vagina, né? Ele pode se aderir ali e pode agarrar nos pontos da episiorrafia, se for o caso, né? A episiorrafia são os pontos, é a sutura, tá? Então não é bom usar papel higiênico não, tá bom? Quais são os cuidados de enfermagem no puerpério imediato, tá? Imediato e imediato. A gente vai falar agora dos imediatos. Manter venóclise. Venóclise é um acesso periférico, tá? Que ele serve para a gente infundir grande quantidade de líquido, podendo ser soro fisiológico, por exemplo, tá? Observar a coloração das mucosas, né? Que é um sinal, quando nossas mucosas estão bem coradinhas, é um sinal que a gente não está com hipóxia, que a gente não está perdendo sangue, que não está com hemorragia, né? Um sinal de choque. Bom, observar a involução uterina, tá? Involução uterina é aquilo que eu falei para vocês, o útero vai ficando menor, vai ficando mais leve e vai ficando uma bolinha, tá? Se o útero apresentar sinais de atonia ou hipotonia, a gente precisa ficar de olho, porque são sinais intercorrentes, né? De uma má involução uterina, né? O útero ele precisa ter tônus para poder contrair e involuir. Atonia é quando não tem nenhum tônus muscular. E hipotonia é quando o útero ele contrai bem pouquinho, de forma bem branda, tá bom? Inspecionar a incisão cirúrgica, se tiver a incisão cirúrgica, tá bom? Atenção com a formação de hematomas, atenção com a formação de processos infecciosos, tá? Observar as perdas transvaginais a cada 30 minutos com maior frequência, aferir os sinais vitais, manter a paciente aquecida, limpa e confortável, tá? Caraca. Parei aqui. Agora os cuidados do puerpério imediato. Estimular o banho diário, orientar sobre a necessidade do sono e do repouso, estimular a ingestão de água, tá? E deambulação precoce, observar a coloração das mucosas e involução uterina, inspecionar diariamente as mamas e o períneo, orientar quanto aos cuidados com as mamas e os mamilos, para os mamilos não racharem, né? Não se deve aplicar nada nos mamilos, que se os mamilos começarem a rachar, é só colocar um pouquinho de leite, né? Porque esse leite tem anticorpos, então vai prevenir contra a infecção, vai lubrificar, entendeu? Que não é para ficar passando hidrogel, nada disso na auréola, porque a criança não vai querer pegar, vai sentir um gosto ruim, pode acabar infectando, e não, tem um monte de coisa, então não é ideal, tá bom?
orientar sobre a necessidade de urinar em intervalos regulares, supervisionar o funcionamento intestinal, observar a involução uterina, avaliar a loqueação, aquilo que eu falei quanto ao aspecto, quantidade, odor e coloração, orientar sobre o aleitamento materno é muito, muito, muito importante. Eu vou dar uma palhinha aqui para vocês terem ideia. O aleitamento materno é um leite especial. Existem 4 tipos de leite, né? O primeiro leite é o colostro, que é o leite que muitas vezes é produzido até mesmo antes do nascimento, né? É um leite viscoso, esbranquiçado, que esse leite é conhecido como a primeira vacina, porque é um leite que vai estar rico em vitaminas, rico em anticorpos, e esses anticorpos vão estar especificamente defendendo a criança contra alergias, infecções respiratórias. Então, esse leite a gente diz que é a primeira vacina. Só que ele só dura até 7 dias após o nascimento, tá bom? O outro leite é o leite anterior, né? Que esse leite anterior, ele é rico em proteína e ele é pobre em gordura. Então, ele é rico em água e proteína e pobre em gordura. Então, o primeiro leite, quando o neném vai mamar pela primeira vez, né, primeira vez do dia, o que acontece? Ela vai estar adquirindo o primeiro leite, tá? Que é o colostro. Isso antes dos 7 dias, né? Porque quando passar dos 7 dias, ela vai adquirir o primeiro leite, que é o leite anterior. Então, ela vai estar bebendo ali a água, né? Vitaminas, anticorpos, tudo aquilo, porém rico em proteínas e pobre em gordura. Então, isso serve para matar a sede, não serve para matar a fome. Aí você dá um pouquinho de mamar aqui para a criança, já troca a criança para o outro peito. Ela vai estar mamando o quê? O mesmo leite. Ela não vai estar mamando o segundo leite nem o terceiro leite. O segundo leite é um leite que é um leite intermediário. Ele vai ter um pouquinho de mais gordura e um pouco menos de proteína. Só que não é suficiente para alimentar o neném ainda. Então, o neném é necessário mamar o primeiro, o segundo leite e o terceiro leite. E o terceiro leite, ele é rico em lipídios, que é a gordura, que é o que vai matar a fome do neném. Então, se essa criança não se alimentar desse leite, ela pode ficar desnutrida, emagrecida, vai ficar chorando muito com fome, e a mãe não sabe o que é. Ah, meu leite não presta, meu leite não tem substância, ah, meu leite não tem isso. Mas não é isso, é porque não sabe dar de mamar. Então, é extremamente importante que a gente oriente sobre isso. Para você orientar sobre isso, você tem que saber, você tem que estudar. Se você não estudar, você não vai saber. É leite, leite é leite. Esse leite aqui é igual o Itambé. É leite, não é. O leite da mulher é diferente, entendeu? E você fala pra gente, ó, você tem que dar leite, você tem que dar mamar dessa forma. Se tu não explicar o porquê, ela não vai dar, entendeu? Então a gente precisa mostrar nosso conhecimento científico, tá bom? E alertar sobre os sinais de infecção, tá bom? Bacana, vamos para o próximo slide. Aqui é o alojamento conjunto. Aqui é o seguinte, no alojamento conjunto tem algumas regras, né? O que acontece? Primeira coisa no alojamento conjunto. O que é o alojamento conjunto? O alojamento conjunto é um local onde a mãe ela vai ficar ali com o nenenzinho dela. Ela vai ficar no leito dela e o nenenzinho vai ficar no bercinho dele, um do lado do outro, né? A gente só tem 1 hora para estar fazendo exame no neném, porque o neném só pode ficar distante da mãe cerca de 1 hora, tá bom? E aí durante esse alojamento conjunto, a gente tem que passar algumas informações. Quais são essas informações? Primeira informação é que ali, primeira informação, a gente tem que orientar a mãe como se dá de mamar, tá bom? Falar sobre a importância da amamentação. Segunda coisa, falar que ali não é permitido nenhum bico artificial, não é permitido mamadeira, chupeta. Terceira informação, ali não é permitido que a criança beba água, não é permitido que a criança beba água com açúcar, não é permitido que a criança beba soluções lácteas, não é permitido que a criança beba chazinho, nada disso ali é proibido, nada disso. Até porque a gente já está cansado de saber que a amamentação exclusiva é até 6 meses de idade. Tá bom? Perdão, queridos. Eu acho que não tem mais nenhum tipo de informação. Show de bola. Também não pode ter propaganda de brinquedo, essas coisinhas assim, tá bom?
propaganda de alimentos infantis, papinha, nada disso, tá? Já falei sobre que ali durante o alojamento conjunto a gente tem que sanar as dúvidas sobre a amamentação, tá? Que a gente vai fornecer apoio e orientação em relação à importância da amamentação sobre livre demanda, como assegurar a quantidade de leite suficiente e posição adequada da pega da auréola. Tá? O nenenzinho ele tem que fazer um boquinha de peixe e pegar toda a auréola do peito, tá bom? A equipe deverá identificar as puérperas que por algum motivo não estão estimuladas a amamentar e dedicar-lhe especial atenção para a gente conseguir mudar a cabeça dessa mãe para ela dar de mamar. A participação dos pais e familiares no processo de amamentação será estimulada através da flexibilidade no horário de visitas e de reuniões educativas diárias durante esse período, tá? E nosso último slide deverá constar da rotina de alta, orientação para procurar, em caso de qualquer dificuldade na amamentação, para procurar o banco de leite humano, puericultura ou alojamento conjunto. Para quem não sabe, puericultura é uma consulta do enfermeiro ou que o médico faz, tá? É em unidade básica. Encaminhamento da criança para o centro de saúde mais próximo da sua residência, que são essas unidades básicas, para fazer essa puericultura, tá bom? Entregando o cartão devidamente preenchido para o enfermeiro ou para o médico e agendamento para a consulta de enfermagem puerperal no prazo de 7 a 10 dias. Quem faz a consulta de enfermagem para fazer essas consultas de enfermagem onde não tem nenhum tipo de doença é o enfermeiro. E quando o enfermeiro percebe que a criança não está muito bem nutrida, a gente pode passar vitamina, a gente mede perímetro cefálico, a gente faz ausculta pulmonar, a gente faz uma consulta normal. Uma consulta. E aí, nessa consulta, a gente pode estar encaminhando o nenenzinho, caso a gente perceba algum tipo de anomalia. Tá? Queridos, encerramos por aqui, tá? Peço que vocês assistam essa aula, é uma aula importante, interessante. Se eu falei um pouco rápido, perdão, porque eu falei praticamente 1 hora, sei lá, 40 minutos, e depois falei tudo isso de novo, tá bom? Mas creio que ficou bem didático, bem satisfatório, tá? Boa semana para vocês e sábado nós teremos prova.